A pastora igreja, amém? Amém. Pode estar sentado com Jesus. Agradeça a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, escrito por São João, no capítulo de número 9. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 9. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 11, para a honra e glória do nome do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 9, a partir do verso 1. O título desta passagem diz: A cura de um cego de nascença. Quem encontrou, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vou fazer a leitura. Quem não tiver a Bíblia, acompanha aqui pelo Tata Show. Quem tiver só a Bíblia, acompanha a leitura do texto. Um texto bastante conhecido, mas que Deus tem uma palavra aos nossos corações através desta palavra. Diz assim: E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra e, com a saliva, fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo, ou voltou enxergando. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? E uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Desocupa as suas mãos, deixa as mãos livres, coloca a Bíblia na cadeira, no seu colo, no banco do lado, com as mãos livres. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aplauda o Senhor pelo lado que Ele tem no nosso coração. Aplauda Ele, aplauda mais. Irmãos, eu já ministrei essa palavra em outro momento, mas eu me trazia esse texto muito fortemente ao coração para ministrar ele novamente nesta noite. Então, nós sabemos que o culto de quinta-feira é um culto muito dinâmico, a palavra tem que ser breve, a gente tem uma oração depois, e em tudo Deus fala, mas mesmo sendo uma palavra rápida, uma palavra breve e uma palavra conhecida, Deus tem algo especial para o teu coração. Eu imagino que a gente está chegando no final do ano, muitas vezes as pessoas estão cansadas, são muitos compromissos, foi uma semana difícil, choveu vários dias, mas eu queria que nessa noite a gente fazer um convite. Não é porque eu estou ministrando aqui, ou porque o Diácono Felipe estava tocando, nada disso. Eu queria que você nessa noite entendesse que Deus te fez um convite para estar aqui neste lugar nessa noite. Você não veio aqui para ouvir apenas o nome falar, como se qualquer um dos pregadores dessa casa estivesse ministrando. Mas eu gostaria que nessa noite você abrisse primeiramente a sua mente para entender, segundo o seu coração para receber, e terceiro a sua boca para adorar e glorificar.
começar a adorar ao Senhor, porque através da nossa adoração, irmãos, é que Deus abre o céu e derrama a vitória para as nossas vidas. Às vezes a gente chega na igreja e a gente fica quieto, a gente fica calado, a gente fica observando, apenas esperando receber alguma coisa, mas Deus nessa noite Ele faz um desafio para mim e para você. Quer receber? Então começa a plantar glória, vai plantando aleluia, vai plantando adoração, para que você possa colher a vitória que o Senhor tem para te entregar. Quem vai glorificar nessa noite? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Olha só, em João, no capítulo 7, Jesus ele vai para Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos. E ali, nessa festa, Jesus opera um ato profético tremendo, porque ali eles levavam as águas retiradas do tanque de Siloé e derramavam aquelas águas sobre o altar como uma oferenda a Deus, como uma oferta ao Senhor, lembrando do tempo em que eles peregrinaram pelo deserto, que não tinham água e que Deus havia providenciado para eles água no deserto. Então eles ali faziam essa celebração para trazer à memória que por muito tempo o povo de Israel foi um povo sem terra, foi um povo sem casa, foi um povo sem um lugar para chamar de seu, mas mesmo enquanto eram peregrinos no deserto, eram nômades, havia um Deus que cuidava deles em meio do deserto. E Deus quer te trazer à memória, quer que você se lembre nessa noite que você pode estar hoje passando por um deserto, mas você já passou por outros desertos na sua vida, e em cada um dos desertos que você passou, seja em qual área foi, o Senhor nunca te deixou, nunca te desamparou, nunca te abandonou. Ele sempre cuidou de você e Ele não vai te abandonar nesse deserto que você está enfrentando agora. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o deserto, mas o Deus que criou o deserto é o Deus que guia no deserto, é o Deus que cuida durante o deserto, é o Deus que providencia água no deserto, é o Deus que manda maná no deserto, é o Deus que nos sustenta no meio do deserto. O deserto na vida do homem e da mulher de Deus tem uma data para começar e ele tem uma data para terminar, mas enquanto ele não termina, Deus está cuidando de você no meio do seu deserto. E a festa dos tabernáculos lá tinha exatamente esse propósito: lembrar aquele povo que Deus cuidava deles em meio às suas peregrinações pelo deserto. Só que Jesus, quando ele se apresenta ali na festa dos tabernáculos, ele diz assim: vocês estão indo buscar água lá na fonte de Siloé, vocês estão indo buscar água no tanque, vocês estão lembrando apenas da água do passado, e você não deve esquecer do que Deus fez no passado, mas você deve entender que o Deus que operou lá atrás, Ele ainda opera hoje e tem muito mais ainda para operar. Vocês estão lembrando de uma rocha que Moisés tocou para sair água, mas eu quero dizer, eu sou a rocha, eu sou a fonte de águas que vem de Deus, a fonte das águas está aqui com vocês, e vocês estão procurando a fonte em outro lugar, mas a fonte, ela já está aqui no nosso meio. Às vezes está procurando solução em tantos lugares, irmãos. Às vezes você se entrou aqui preocupado com tanta coisa. A solução para os seus problemas, ela marcou um encontro com você aqui nessa noite. Aquele que tem a chave que abre a porta que ninguém fecha, aquele que tem a cura, a enfermidade que a medicina não cura, aquele que pode pegar o martelo do juiz e bater com o martelo dizendo calça ganha para você, aquele que faz milagres, Ele está neste lugar nessa noite. Ele deve ser adorado. E depois de fazer esse pronunciamento, muitos dos escribas, dos fariseus, dos religiosos tentaram apedrejar Jesus, expulsam ele da festa, expulsam ele do tempo, ele sai. Aí ele sobe no Monte das Oliveiras, vai orar, vai ali se renovar espiritualmente, depois ele desce. E no meio da sua caminhada, ele encontra uma mulher que estava sendo acusada de adultério, ela de fato havia adulterado. E as pessoas estavam ali querendo apedrejar aquela mulher, e ali aqueles homens religiosos que tinham arquitetado apedrejar Jesus lá atrás do templo e não haviam conseguido, porque Jesus havia saído do templo. Eles vão pegar Jesus aqui agora, preparam uma armadilha para Jesus, prepararam uma emboscada para Jesus. E eu queria que você me ajudasse a pregar. Olha para o meu irmão à sua direita e olha para o meu irmão à sua esquerda e diz assim: estão preparando armadilhas para você, mas Deus vai te dar escape, Deus vai te dar livramento, Deus vai te dar saída. Deus não vai permitir que o inimigo que está preparando a armadilha, ele venha triunfar, porque toda a ferramenta preparada contra você não vai prosperar, porque o Senhor está condenando e colocando por terra.
lei, mas o povo vai olhar para ele e falar: como esse Jesus é ruim, olha, está apedrejando a mulher. Mas se Jesus falasse assim: não façam nada, deixa ela embora, os religiosos iam dizer: olha lá, esse homem que diz que é mestre, que diz que é rabi, ele descumpre a lei, ele vai contra as nossas leis. Como você pode seguir alguém que vai contra as leis? Então, de qualquer maneira, Jesus estava numa situação difícil aos olhos humanos. E aí Jesus toma aquela medida, aquela decisão que todos nós conhecemos. Ele começa a escrever ali no chão, escrevendo na areia, e ele diz assim: a lei manda apedrejar? Amém. Então quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí todos então olham para si mesmos, param de olhar para a mulher que fora pega em adultério, param de olhar para o problema do outro, começam a olhar para si e veem que nós não temos muitas vezes condição de julgar quem está do nosso lado. Nós somos muito bons para pegar pedra, para atacar, para julgar, para apontar, mas quando a gente olha para a gente mesmo, nós vemos que todos nós somos carentes e necessitados da misericórdia de Deus. Quem é necessitado da misericórdia de Deus? Saiba, Deus quer derramar uma unção de acolhimento e de misericórdia aqui na sua vida. Tem pessoas aqui que estão feridas, machucadas por palavras de julgamento, por apontos, por tantas situações. Deus quer nesta noite te dizer que Ele está te colocando de pé. Deus está te tirando das garras dos seus acusadores e dando para você uma nova oportunidade de recomeçar. Deus escolheu esta noite para ser uma noite de recomeço, para ser uma noite de novas oportunidades, para ser uma noite de começar de novo a andar na presença de Deus. Eu não sei o que te fez paralisar na caminhada, mas hoje o Senhor te coloca de pé, o Senhor te levanta de novo. Ele para você não é tempo de parar, não é tempo de dar o grito comigo A ou B ou C diz, é tempo de se levantar, porque o Senhor está te chamando para viver algo novo. Quem quer viver algo novo, papai? Você quer viver algo novo? E depois disso, Jesus andando por Jerusalém. E aí o texto que nós lemos: Jesus andando por Jerusalém, o escritor João diz que Jesus viu um homem. Jesus viu um homem. Quando Jesus vê esse homem, o versículo 1, no versículo 2, os discípulos veem o mesmo homem que Jesus viu. Talvez, aqui eu estou imaginando, Jesus começa a caminhar e Jesus vê o homem. Jesus para e observa, não foi uma passada de olhos. Jesus parou para observar aquele homem com cuidado, com detalhe. E tanta foi a atenção que Jesus despendeu naquele olhar, que isso chamou a atenção dos seus discípulos. E aquele homem, o homem em questão, o homem para quem Jesus olhava, não era alguém desconhecido da cidade, era uma pessoa muito conhecida. Ele era um homem que tinha uma deficiência visual, era um homem cego. E cego, desde o ventre da sua mãe, era um cego de nascença. Ele havia nascido cego e ele mendigava ali. Se ele já era um homem, muito provavelmente ele já tinha uma idade, não era ali tão jovem, já era, a Bíblia chama ele de homem, então já tinha uma idade mais avançada. Alguns dizem que ele vai ter mais de 21 anos, outros vão dizer que talvez naquela época, para ser chamado com esse termo, ele precisaria ter mais de 30 anos de idade. Então, de qualquer jeito, já era um homem adulto. E estava ali há muito tempo. E ele era um cego de nascença. E isso é muito importante nessa história, porque isso muda tudo. Ele era um cego de nascença. E o que acontece? De acordo com o costume, a tradição do judeu, quando uma pessoa nascia com uma deformidade, ele nascia coxo, ou ele nascia cego, ou ele nascia surdo, ou ele nascia mudo, ele nascia com alguma deficiência. Isso era visto aos olhos de todos, que aquela pessoa era uma pessoa marcada por maldição. Os judeus acreditavam que todo mal que alguém sofria, toda dificuldade que alguém atravessava era consequência de pecado. Então a pessoa pecou, por isso que perdeu o emprego. A pessoa pecou, por isso que ficou doente. A pessoa pecou, por isso está sendo perseguida. A pessoa pecou, por isso que estão fazendo fofoca dele. A pessoa pecou, por isso que o presidente lá dos Estados Unidos não englobou. É isso. Pecado. Aí
pecado traz coisas ruins. Esse é o entendimento. Só que aqui tem um problema teológico grave. Porque quando a pessoa nasce com uma deficiência, como é que uma pessoa nasce de um jeito que não pode ter pecado? Pecou onde? No ventre da mãe? Pecou de que maneira? Não havia uma explicação lógica. Então começava a se criar teorias. E a teoria mais comum naquela época para explicar esse tipo de situação era que havia um pecado na família. Então que o pai, ou a mãe, ou ainda os avós haviam pecado, e como consequência do pecado da família, Deus havia visitado aquela criança com uma maldição. E a criança nascia enferma, com uma deficiência, para que todos pudessem saber que naquela família havia uma mácula, havia uma mancha de pecado. Por causa disso, presta atenção, por causa disso, quando uma criança nascia com uma deficiência, o que era comum? Assim que ela passava da idade de 12 anos, que era uma idade em que um jovem judeu começava a tomar as suas decisões de vida, ele escolhia sua profissão, ele podia escolher seguir um rabino, ele podia até se casar a partir dessa idade. Então, quando ele atingia a idade de 12 anos em diante, o que geralmente os pais faziam? Os pais abandonavam essa criança, botavam ele para fora de casa. Por quê? Porque se ele estivesse dentro de casa, ter esta criança dentro de casa era como trazer sempre à memória que aquela família estava maculada, estava manchada pelo pecado. Então meio que para você esconder, para você afastar aquele rótulo social, para você não permitir que as pessoas olhassem, nossa, seu filho é cego de nascença, olha, então sua família tem pecado, eles excluíam a criança. Alguns escondiam e outros abandonavam mesmo. E quando uma criança era abandonada, ele não podia trabalhar, ele não tinha condições de ter um emprego, fazer praticamente nada, que não havia inclusão. O que ele ia fazer? Ele ia virar um mendigo. Ele ia ser um pedinte. E era muito provavelmente o que aconteceu com esse moço aqui. Meu Deus. Agora você imagina, vamos supor, 12, 13 anos de idade. Ele já nasce com uma deficiência, já nasce cego. Chega a 12, 13 anos, os pais falam assim: aqui nós não queremos você, vai viver a sua vida, você está marcado pelo pecado, você está amaldiçoado, vai pedir esmola, vai se virar, nós não vamos te ajudar. E aquele menino é colocado na rua para viver a própria sorte, com uma deficiência, começa a pedir esmolas para poder sobreviver. E por ter esse rótulo de ser amaldiçoado, as pessoas não queriam ter contato com essa pessoa. Praticamente ninguém parava para conversar com uma pessoa nessa condição. Porque se conversasse com ele, é como se aquela pessoa estivesse compactuando, estivesse aprovando, estivesse ali participando, sendo partícipe daquele pecado, estivesse concordando com o pecado. Então quando as pessoas passavam, a maior parte via que estava ali um cego de nascença e sabiam que era, porque todo mundo vivia na mesma região, todo mundo vizinho, eles se conheciam, então sabiam da história dele. O que as pessoas faziam? Desviavam do caminho e passavam longe. Quem queria ajudar, pegava uma moedinha, jogava de longe e ia embora. Mas havia pessoas mais radicais, que ao ver aquela pessoa dizia assim: maldito, imundo, amaldiçoado. E quando um judeu falava uma palavra pesada como essa, maldito, maldição, amaldiçoado, era um costume que eles cuspissem no chão, porque como aquela palavra feia, ela sujasse a sua boca. Então, para limpar, para lavar, para purificar a sua fala, depois de dizer uma palavra feia como aquela, eles cuspiam. Então imagina um moço, menino sentado, excluído pela família, mendigando, alguém passava e dizia: maldito, imundo, e cuspia. E era esta a situação que aquele moço passou por muitos anos. Às vezes a gente acha que ele já foi humilhado, né? Nossa,
cheguei na igreja, o pastor nem me deu a paz do Senhor direito. Eu fui lá no culto, nossa, eu fui numa loja para comprar uma coisa, o vendedor nem olhou dentro na minha cara, a gente acha que já foi humilhado. Olha o nível de humilhação que esse moço passou. Só que eu quero te falar uma coisa. Quando o mundo, quando os homens, quando a sociedade, quando a família tenta humilhar e abater alguém, o Senhor estende a mão para recolher, para colocar de pé, porque o meu Deus, o seu Deus, é um Deus de compensação. O que o mundo tenta fazer para te envergonhar, é nesta situação que o Senhor vai agir para virar a chave, para virar o quadro da história e transformar o que era uma maldição em uma bênção. É exatamente na situação que o inimigo mais tem tentado envergonhar você na sua vida. Eu profetizo hoje que é nesta situação que o Senhor está entrando hoje para te dar vitória. Nós não estamos aqui com a quinta-feira no culto de vitória para brincar. Nós estamos aqui para falar de um Deus que é um Deus que dá vitória, é um Deus que entrega vitória, é um Deus que faz seus filhos vitoriosos. E o inimigo tem lutado, tem pelejado para te fazer pensar que você é uma fracassada, um derrotado, um qualquer, um humilhado, uma pequena, alguém sem valor. Mas o Senhor manda te dizer, hoje no culto da vitória, ou eu entrar na situação de humilhação, ou eu entrar na situação da vergonha, e vou eu virar esta história para transformar o que era derrota em vitória, para o meu nome ser glorificado na tua vida. Só que acredita, levanta a mão direita, põe a mão direita para o alto e vai glorificando, glorificando, glorificando. Jesus viu o homem, os discípulos também vêm, e aí os discípulos começam a conversar. Jesus, fala uma coisa pra gente, mas tipo uma coisa, esse moço ele está assim porque foi ele que pegou, foi seus pais, ele recebe de nascença. Irmãos, tem muita gente quando vê o meu problema, o seu problema, ao invés de estender a mão para ajudar, começa a fazer da nossa vida como uma discussão, né? Eu queria entender, mas por que ele está sem emprego? Mas por que ele está enfermo? Mas por que a família dele está passando por essa situação? Mas por que ele ainda paga aluguel? Mas por que o filho dele não vem para a igreja? Mas por que o casamento está assim? Tem muita gente com porquês e porquês e porquês. Jesus nessa noite não veio trazer porquê, ele veio trazer vitória, ele veio trazer providência, ele veio trazer vitória. Tem muita gente querendo questionar para entender o porquê que você está passando por o que você está passando. Tem coisa que dá para entender, tem coisa que não dá para explicar, mas seja o que dá para explicar, seja o que não dá para explicar, Jesus pode mudar, transformar, curar, libertar, restaurar qualquer situação. Mas Jesus por quê? Mas Jesus por quê? Mas Jesus por quê? Falam, tem por quê? Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. O que está acontecendo aqui é que eu, como Deus, às vezes permito algumas situações que não têm explicação, que começam com dor, que começam com choro, que começam com lágrimas hoje, mas amanhã eu entro na situação, eu mudo a história, e aquele que estava sendo envergonhado é duplamente honrado, e o meu nome é glorificado. Há situações que às vezes a gente não entende, mas Deus permite a gente entrar nas covas, Deus permite a gente entrar nas fornalhas, Deus permite o gigante se levantar, Deus permite a enfermidade vir, mas Ele ainda está no controle, Ele pode mudar a situação, e Ele vai usar essa situação para operar um milagre e mostrar que Ele é Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Nem ele pecou, nem seus pais. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Os discípulos olhavam e viam um cego de nascença e um mendigo. Jesus viu um homem que precisava da presença de Deus. O seu problema não define quem você é. Não é porque está passando por um momento difícil. Você não é um desempregado, um fracassado, uma falida. Você não é uma... Não é. Esses rótulos que o mundo
coloca não são as palavras que Deus tem a seu respeito. Jesus olha para você e ele vem em você uma oportunidade de mostrar o poder dele agora dele. Deus vai usar pessoas aqui como instrumento para levar a glória dele. Tem pessoas aqui que já estão começando a brilhar na presença de Deus. Deus vai usar a sua vida para levar a glória dele e mudar situações. Deus vai mudar a tua situação, porque através da mudança da tua situação, ele vai impactar outras pessoas que também serão transformadas. Receba, toma posse e creia no Deus da vitória, porque ele vai operar a vitória na tua vida para levar a vitória para outros. Eu vou encerrar aqui. Jesus podia ter dito para aquele homem: veja, e ele viu. Deus podia ter tocado com as mãos, podia ter dado um abraço nele, podia ter dado um beijo nele, mas não foi isso que Jesus fez. Jesus chega perto dele e cospe no chão. Cuspindo no chão, a saliva de Jesus cai na terra. Ele com sua mão, com o seu dedo, mexe na saliva com a terra, fazer uma lama, fazer um lodo. E o cuspe de Jesus foi aquele cuspe caprichado, porque o moço era cego, ele não viu Jesus cuspir. Então, se ele soube que Jesus cuspiu, foi porque ele, para ouvir alguém cuspir, que foi um cuspe. Bom. Aí Jesus faz o lodo e pega aquela lama aí, passa os olhos do cego. E diz para ele assim: vai até o tanque do Siloé, no caminho do templo. Vai para lá, lava os seus olhos lá, e você vai ver o que Deus vai fazer sobre a tua vida. O moço era cego. Quando Jesus coloca a lama sobre os seus olhos, ele ainda está. E mesmo cego, ele se levantou. E mesmo cego, ele começou a caminhar. Ainda cego, ele foi até o tanque. Sem enxergar, ele vai, se debruça sobre o tanque. Mesmo sem enxergar, ele pega água com as mãos. Mesmo ainda sem ver, ele lava os seus olhos. E depois de cumprir tudo aquilo que Deus tinha para a sua vida, depois de cumprir todas as etapas do seu processo, quando a água toca nos seus olhos, aquela lama sai, aquele lodo sai, os olhos antes fechados, aqueles olhos que nunca haviam visto nada, nem um brilho de luz, nem um vulto, nem uma sombra, nada. Aquele moço que era cego de nascença começa a enxergar, e ele começa a enxergar perfeitamente. Imagina a emoção dele, a sua alegria começar a ver, e ele se levanta e começa a voltar pelo caminho de onde vinha, para tentar encontrar Jesus no meio do caminho. Só que quando ele começa a voltar pelo meio do caminho para encontrar Jesus, os vizinhos, as pessoas ao redor começam a dizer: mas o que está acontecendo com você? Você não era cego, você não era aquele que ficava mendicando, você não é aquele que ficava pedindo dinheiro nas esquinas, você não é aquele que foi amaldiçoado pela família, você não é aquele que as outras pessoas passavam e cuspiam do seu lado, cuspiam quando viam você. E ele disse: eu era essa pessoa. Quem passava por mim cuspia quando falava o meu nome, porque tinha um nojo, porque tinha um asco, porque me rejeitavam. Só que chegou alguém perto de mim, quando ele se aproximou de mim, ele cuspiu. Eu achei que seria igual aos outros, mas Jesus não é igual. Jesus é diferente. Jesus não faz na nossa vida o que os outros fazem, ele faz diferente. Ele pega aquela situação que os outros usam para nos envergonhar, e ele transforma aquela situação numa ferramenta, num instrumento para virar o quadro da nossa história. Irmão, eu quero te falar uma coisa: tem pessoas que entram numa igreja e falam: olha, eu já tentei resolver meu problema em muitos lugares, não encontrei. Talvez com o médico não encontrou, talvez com o político não resolveu, talvez na escola não resolveu, com o vizinho não resolveu, mas Jesus é diferente. Quando Jesus vai, quando Jesus opera,